Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 203, hoje em horário diferenciado. Fique ligado, a gente volta em 2 minutinhos e vamos conversar hoje com Renato Brusa Amarelo. Em 2 minutinhos estamos de volta. Fique ligado! Na Ouralunic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Ouralunic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo. Agora sim, tudo bem, tudo bom, muito boa tarde. Estamos no ar de fato agora com o Sala 203 e o convidado de hoje é Renato Brusa Amarelo. Renato, primeiramente, boa tarde, obrigado por estar aqui conversando um pouquinho conosco. Vamos contar um pouquinho da tua história, dos teus feitos, tu também que foi jogador de futebol, né? Hoje é só na brincadeira, mas já foi profissional, né, Renato? Boa tarde. Boa tarde, Thales. Boa tarde aos ouvintes aí. Obrigado pelo convite aí. Realmente, eu tive desde a infância, sempre gostei de futebol, né? Desde a adolescência aí até hoje ainda estou correndo com a turma na brincadeira, que o importante é o coletivo, né? O cara está participando, não importa como vai jogar, mas está ali na brincadeira, que isso é muito interessante e importante para a vida da gente, né? O esporte é saúde, né? Com certeza, né? Apesar que eu ultimamente não pratico mais esporte. Isso faz parte Tô também. com um pequeno probleminha. Se eu for jogar futebol, eu posso ser a bola, então. Aí tem que ter cuidado lá desse lado. Senão aí, né? Tá meio redondo, né? Aí que tá, né? Mas devagarinho vamos entrar em fora. Com certeza. Renato, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a tua história, né? Tu é natural aqui de Serafina, né? Natural aqui de Serafina. Bom, primeiramente eu nasci dia 16 de abril de 1954, já completei 70 anos, né? Eu nasci no Gramadinho, na Capela Salete, não era bairro Gramadinho como agora, que a cidade cresceu, etc e tal. A casa, aquela ainda está lá, tem mais de 100 anos a casa, né? E morei lá até os 6 anos de idade. Em 1960, quando foi emancipado Serafina Correia, né? Aí se mudamos aqui para hoje bairro Santim,
Onde tem área industrial ali tinha um potreiro grande, tinha um campo de futebol muito bom. Aí tinha muitos jogos de torneio, campeonato nesse potreiro que faziam, porque uma vez era potreiro que se jogava, né? E ali onde eu comecei a minha infância, jogar futebol, etc e tal, e até os dias de hoje, né? Dá 70 anos, estou correndo ainda um pouco aí, mas mais lento agora, né? Mas, mas a tua vida, a tua história começou então com o futebol, né? Aqui em Serafina Corrêa. Sim. Na época não era futsal. Hoje Serafina Não. tá no auge do futsal, Hoje né? sim. Com uma equipe com a Locomotiva campeã estadual, a ASF vice-campeã aí ah, Da da Liga Bronze. Gaúcha, né? Da série, no caso é a Liga B, né? Uhum. Indo para a Liga A e a Locomotiva sendo da série bronze, né? Exatamente, foi para a Liga Então B. foi para série prata agora, né? Exatamente. Mas na época o futsal não era tanto em alta. Ou tinha alguma quadra na época? Não tinha? Como é que era o futsal naquela época? Olha, na época, para te falar a verdade, não existia futsal aqui em Serafina Corrêa. Aí em 1969, aí fizeram a cancha ali atrás do Clube Gaúcho ali, que agora tem estacionamento, sei lá o que que tem ali, de cimento, de asfalto. Ali então que se jogava, às vezes ali resolvia jogar meia-noite, 1 hora da manhã, ligava os refletores, fazia um barulho, o pessoal ia lá assistir. Ia lá assistir, então imagina só o importante que era a prática Meia-noite esportiva. jogava futebol. Meia-noite nós ia, às vezes nós saía sei lá, gurizada, né? 17, 18 anos. Saia da bodega. Isso, saía que aqui onde tem o Maruco agora, tinha a rodoviária do lado ali, então tinha o bar ali, a gente ficava por ali, etc e tal. Na praça mesmo, se encontrava muito os grupos de praça, contar piada, etc e tal. E depois vamos jogar, vamos lá, acordava o falecido Gisolfi, que cuidava da quadra, ia lá, dava 50 pila para ele, na época ele lá cuidava, abria, ficava lá, e tinha pessoal que levantava para ir lá ver, né? Que em 69 foi inaugurado, né? Aí depois, em 80, isso passaram um tempo, né? Em 82 foi inaugurado o Irceu Gasperim, que hoje está ali com a prática esportiva da CF, né? Isso, hoje é reformaram e tal, Já né? reformaram tudo. Depois surgiram vários ginásios esportivos aqui, tem no Gramadinho, tem lá na 12, tem tudo que é bairro tem, ocupam os próprios salões de festas como ginásio, né? Então, isso aí, uma vez nós jogava só naqueles campinhos de terreno vazio, e eu comecei a jogar no Gaúcho, depois que eu vim em 1970, dia 3 de junho de 1970, nós morávamos no bairro Santinho, lá em cima agora, para lá do mercado econômico, acho que é, econômico, e vim morar aqui onde tem o mercado Vitória agora. Tinha um casarão ali, moramos um ano ali, depois negociamos e compramos onde eu estou morando agora, na Arthur Ascar. E ali, em 1970, dia 3 de junho, nós íamos morar para Serafina, e aí quando começou a Copa do Mundo de 1970 no México, e o Brasil jogou contra a Tchecoslováquia, ganhou de 4-1 no primeiro jogo, 4-1 ou 4-0, assim que ganhou, e depois se sagrou campeão com o mesmo placar em cima da Itália, 4-1 ou 4-0, né? E eu fui assistir os jogos na casa do meu cunhado, televisão a cores, aliás, colorida, aliás, desculpa, Preto e branco. Preto e branco. Hoje, se falar TV preto e branco, ninguém vai... Ninguém sabe. Eu tenho ainda a minha, quando eu fui morar em Passo Fundo, em 77, 78, eu comprei uma Colorado Erequê, eu tenho a minha guardada, ela funciona, mas só que tem que ajeitar a antena, não tem mais, agora é tudo digital, né? agora tá mudando pro digital, né? Aí então, eu vim morar onde estou morando agora, cara, só atravessar a rua, no campo onde tem a Serp agora, que era o Campo do Gaúcho, o único campo que tinha aqui na cidade. Aí disputávamos o campeonato municipal, o estadual com o Gaúcho. Então eu comecei a jogar com 16 anos, no fim de carreira do falecido Tito Emília Vaca, do Táparo, que joga aí hoje, se fosse analisar a categoria que jogavam da época, com os que estão hoje na atualidade, que jogam na dupla Grenal, disputam o Campeonato Brasileiro, eles pegavam qualquer time, em termos de categoria, de capacidade e qualidade de futebol que tinha, né? E eu comecei a jogar ali, o primeiro jogo que eu joguei, eu pedi uma camisa de goleiro emprestada e fui jogar de tênis de futebol de salão, debaixo de chuva. E eu cheguei no vestiário, né? Porque o turco,
o Antenor Yazbek, o turco era chamado, que era goleiro. Mas tinha seus 30 e poucos anos, né? Já experiente. Aí cheguei no vestiário, lógico, tranquilo, né? Reserva. Quando dá a escalação do time, vai jogar o guri no gol e tipo, comecei a tremer. Barbaridade. Mas eu entrei no campo, primeira bola que veio eu peguei bem, já fiquei mais tranquilo. Ganhamos o jogo de Juventude de 1-0. Né? Ganhamos o jogo de Juventude de 1-0. Depois de lá, então, comecei a ficar mais confiante em mim mesmo e fui. Depois, em 75, aí me levaram para Passo Fundo. Fiquei lá um dia e vim embora no mesmo dia. Os caras queriam que ficasse no Gaúcho, lá no Volmar Saltão. Eu jogar com o Bebeto, Luiz Freire, os Pontes e o Paraná, e essa turma aí de galera que tem um ano ali que o time deles hoje seria um campeão brasileiro. O time da época eles tinham lá. Aí eu peguei e vim embora, não fui mais. Se eu ficava, hoje ia jogar contra um amistoso contra o Concórdia, lá em Santa Catarina, que até o técnico era o Santarém. Era um grande jogador de futebol. E vim embora e fiquei aqui no Gaúcho, assim. Eu comecei a trabalhava no frigorífico Ideal na época, né? Comecei em 1970. Trabalhei 6 anos como funcionário de frigorífico. Depois surgiu uma vaga, tinha 2 vagas, e fui um pré-concurso que teve ali. Uma vez era para entrar na Inspeção Federal, eu fui convidado, era um conhecimento específico só. Passamos aí um cara de Bagé. Aí eu fui morar em Passo Fundo no início de 78, fiquei até 82, né? Então eu perguntei pro pai dos guris lá, eu disse, onde é que tem um lugar para treinar e correr e treinar? Ele disse, tem o meu guri que joga no Juniores do 14 de julho aí, mas se tu quiser eu te levo lá, 5, 6 quadras ali. Não, peguei e fui. Então tinha o Vacaria, era o técnico do 14 de julho, tinha o Kita, falecido hoje, jogou no Grêmio no Internacional, no Flamengo do Rio. O China jogou na Chapecoense, no Grêmio, e foi campeão do mundo também, da Libertadores, jogando no Grêmio. Do mundo por quê? Por quê? Porque não foi o Grêmio que abriu a porteira para vocês ir, né? Não, só fiquei com a dúvida. Campeão do mundo. Porque na época era assim, né? Tudo muda. Uma vez tinha 32 clubes para disputar o Campeonato Brasileiro, agora são 20. Então, tudo muda, né? Tudo evolui, né? Evolui, então, lógico. E daí, então... Assim que tudo começou. E daí eu fui lá, faltou o goleiro. Ele disse, tu joga aqui, pois joga no gol, eu queria treinar. Fui lá, botei os caras no bolso, já me contrataram. Não, porque, imagina, tinha 21 anos, 22, e com todo o auge da preparador físico, tudo que eu tinha. E fiquei, botei os caras no bolso lá e joguei os campeonatos ali. Depois eu machuquei, uma dor lombar que eu não sabia como é que tinha. Inclusive, numa quarta-feira, a Chapecoense foi campeão catarinense, naquele ano de 79, isso. Aí nós fomos colocar as faixas de campeão para a Chapecoense lá no Índio Condá, Chapecó. Ganhamos da Chapecoense 2-1. Aí foi onde que contrataram o Vanderlei Mior e o China, na Chapecoense. Aí jogaram o Campeonato Brasileiro, foi na quarta-feira, na sexta-feira eles viajaram para o Acre, para o Rio Grande do Norte, para jogar no Acre, para jogar contra o Rio Branco do Acre, que naquela época tinha 32 ou mais times da Série A do Campeonato Brasileiro, que era, se classificavam 8 e depois aí jogavam entre 7 e tal, esse sistema de mata-mata como era uma vez. Depois, quando surgiu os 20 clubes aí, então é pontos corridos, né? E aí, em 78 e 79, nós ganhamos da Chapecoense 2-1. E o Vanderlei, depois ele foi jogar no Criciúma, no América do México, voltou para o Criciúma, agora está morando lá para o Criciúma. E o China saiu da Chapecoense e foi jogar direto para o Grêmio, em 1980. E ficou, encerrou a carreira dele ali, fez uma trajetória curta, mas boa, né, no Grêmio. E foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro em 81, campeão da Libertadores, depois foi disputar o Mundial lá em Tóquio, que era um jogo só, contra o time da Europa, contra o time da América aqui, né? E se consagrou campeão, ganhando 2-1 em cima do Hamburgo, que o Renato se tornou ídolo do Grêmio, fazendo os 2 gols.
Foi a mesma Ganhou coisa. até estátua, né? Né? Estátua, né? Mas então deveriam ter feito uma estátua para o Gabiru também, né? Que em cima do Barcelona, ele que fez o gol do título do Mundial Internacional, né? Que gol fez o Gabiru, né? Com certeza. Aproveitou o momento. Deu o momento, caiu na hora certa, ele Certo, teve a de repente. competência para fazer. E ele entrou no lugar de quem? Fernandão. Do Fernandão. De repente, se o Fernandão não tivesse saído, não teriam. Podia ser diferente a situação do jogo, né? Até quem é colorado, que estava acompanhando o jogo, com certeza, né, quando saiu o Fernandão, que era uma das estrelas do Inter, né? Foi, né? A principal estrela, né? Com certeza. Aí o cara sai e entra o Gabiru, um cara contestado. Exatamente. O técnico teve, né, colocou o cara muito contestado, né? Ele poderia nem ter ido pro Mundial, né? Exatamente, devido à lesão de um jogador Isso. que ele foi incluído ali na relação, né? E aí foi para lá e fez o gol, entrou no jogo, fez o gol e o Inter se tornou campeão mundial com gol do Gabiru, né? E hoje nem lembrado. E nem é lembrado o Nem quanto é lembrado. deveria, né? Com certeza. Talvez, claro, ele tem um perfil, ele está sempre em alguns jogos, né? Por aí, Sim. fazendo os jogos festivos, ele e o Perdigão, né? O Perdigão também é um... Sim, é uma figura, né? É que nem Figuraça. o Sandro Suttili também, É, ele esteve aqui em Serafina este ano aqui, né? eu transmiti um jogo, tivemos com o Sandro Suttili em 2 Lajados, né? Que eles fizeram um jogo festivo lá, pro pessoal da... Ele faz por toda a região aí. Ele tá Cara, sempre. surreal, né? Com certeza. Mas, Renato, vamos continuar falando um pouquinho de esporte. E aí tu foi pro Passo Fundo, lá no 14 de julho. 14 de julho do Passo atual Fundo. Passo Fundo, né? Eu fui trabalhar, na realidade, no Passo Fundo. E foi como eu te falei anterior. Trabalhar e estudar também ou só trabalhar? Trabalhava e estudava também. Né? Ali eu tenho o shopping cidade agora, ali o shopping Passo Fundo. O Passo Fundo Shopping. Tu Tinha um lembra? frigorífico. Tinha um frigorífico ali. Eu trabalhei ali. Era Fui lá trabalhar não era o Coste. Coste. O Planaltino era da entrada, era lá, da sempre entrada. estavam lá no fundo. Né? E eu trabalhei ali durante 6 anos. Aí depois eu casei, fiquei mais um ano lá, depois de casado. Até depois eu pedi, a minha mulher não quis ir morar para lá, por causa da mãe dela, etc e tal, mas tudo bem. Tal e coisa e tal. Aí eu acabei pedindo transferência, vim para cá e estou aqui até hoje, né? Lógico que hoje eu não voltarei mais a morar em Passo Fundo. Eu vou quando precisei o necessário, mas já naquela época era bom. Era bom, era mais tranquilo. Hoje em dia é um agito aqui também, é um agito por tudo isso, né? Mas na realidade, para morar em Passo Fundo, hoje eu não voltaria mais. Então, na época foi ali em 78, que eu morei lá até 82, praticamente 83. Depois eu vim para cá e eu conheci todo o interior do estado aí, no caso as fronteiras ali, praticamente jogando futebol com o 14 de julho, né? Eu sempre me lembro, num sábado à tarde, aquela época, o campeonato gaúcho era no forte do inverno, era boca braba, não é que nem agora no verão ali, é em janeiro, esse ano vai começar mais cedo, até por causa dessa mundial que vai ter nos Estados Unidos, lá 42 times, é frescura, né, tia? Bastante. Né? Mas, E daí... enfim, acho que estão transformando o Mundial, né? Fazendo Sim, fazendo. Eu acho que devia continuar como era uma vez. Como estava ali. Exatamente. Tem coisas que não dá para mexer, tem coisas que tem que aprimorar. Exatamente. É sempre bom tu fazer alterações para aprimorar, mas aí eu acho que aí o aprimoramento é Eu achei que foi meio... Mas enfim, talvez a gente esteja errado e com o tempo a gente possa até dizer que estava certo. De repente, Vamos ter que esperar. Hoje eu não concordo com isso, porque, veja bem, uma vez o Campeonato Brasileiro, como eu falei anteriormente, tinha 32 ou 36 times, né? Aí classificavam 8. Depois dos 8, sobravam 4 é eliminatório, né? Eliminatório mata e tal. Aí então eles simplificaram para 20. Aí deu pontos corridos. Ficou com a qualidade maior agora, né? Porque tu vai analisar. Só que também assim, os pontos corridos é bom, mas ao mesmo tempo não tem a emoção. Exatamente. Por exemplo, agora, o título, esse ano está um ano até atípico, né? Que ainda nós vamos praticamente na última rodada sem saber quem vai ser. Exatamente. Se o Botafogo perder do Inter, ou empatar com o Inter, perder do Inter, empatar com o Inter,
ainda, e o Palmeiras Ainda vencer, corre o risco. e tal, pode correr o risco do Palmeiras ser campeão ainda. Exatamente. Mas é diferente. Eu acho que a Copa do Brasil, por exemplo, já é um pouquinho, né, mais Eu me lembro em 85. emocionante, podemos dizer assim. Porque o jogo passou, vai para a próxima fase. Eu me lembro em 85, o Grêmio se classificou em segundo lugar. Então, os confrontos primeiros 4 têm o direito de jogar em casa o segundo jogo, né? Os mata-mata, como era. O São Paulo foi campeão com 42 pontos, que naquela época valia 2 pontos, o empate 1 e valia 2 pontos, não é que 3 pontos que nem agora. É né? 2 pontos. Na vez valia 2 pontos. O futebol, tinha isso do empate, 2 pontos. Não, o empate era a mesma coisa que empate- agora. O empate Um ponto, mas perdia, a vitória perdia. era 2 pontos, não mais, não A vitória 3. era 2, não. Não é muito tempo que começou com 3 pontos. Foi a mesma coisa que uma vez tinha 2 substituições só. Depois foi para 3, agora para 5. Agora para 5. Eu sempre fui nos programas da Rádio Liberdade ali, eu fui comentando, citando, por que só 2 substituições? O clube investe um monte, aí só pode ter 2 substituições. Por que não 3? Por que não 5? Foi a mesma coisa que podia 3 jogadores estrangeiros jogar em cada clube brasileiro. Depois mudou para 5. Eu digo, lá na Europa tem os 11 que jogam, né? Então agora já mudaram para 7, 5 substituições e 7 que pode jogar até 9 agora, estrangeiros. Mas na tua opinião, isso é benéfico para o futebol ou não trazendo bastante estrangeiros? Por exemplo, eu estou trazendo o cara lá da Argentina, uruguaio. Enfim, Paraguai não, mas mais é Argentina e Uruguai, né? Que a gente vê, principalmente os argentinos, colombianos aí, colombianos agora, chilenos, enfim. Mas isso, de uma certa forma, ele não prejudica a qualidade do futebol? Do futebol nacional, não, né? Tu traz jogadores de qualidade, mas o que eu digo prejudica a formação, de repente, novos atletas, Só que a valorização até dos próprios jogadores. Exatamente. Isso prejudica muito as categorias de base. Por quê? Tu tem uns guri bons na base, que tem um futuro, mas não estão sendo aproveitados devido à contratação desses estrelas que eles pegam, que saíram daqui, foram lá fora, de lá fora estão trazendo de volta. Às vezes a gente vê os como, lógico, trazendo ex-jogadores. Não ia pegar um guri da base. Um guri bom. Exatamente. Jogador bom. Mas que nem ia tirar um guri da base e deixar o Soares fora, no caso do ano passado. Não tinha como. Não tinha como, né? Aí então, que nem o Bright White hoje, ou o próprio Borré, ou o próprio Ener Valencia, uns guri da base ali, o guri pode até jogar melhor. Não, eles contrataram a peso de ouro para ter que botar a jogar, para trazer torcida, etc e tal. Aí o guri sai daqui, vai lá para fora, estoura, faz nome, aí vão buscar de volta ali, o guri está voltando ali, como já de caso já aconteceu. Algumas vezes. É que às vezes vem jogadores aí ganhando uma milha com uma grife, e o guri ali ganhando 10, 12 salário mínimo ali, para não dizer outra coisa. E aí, talvez o cara, se tu der a oportunidade, o cara estoura a boca do balão. Mas com certeza, né, Tchê? E assim, poucos times fazem isso, né? É que os investimentos... Hoje em dia, tu pode ver na seleção brasileira também, que nem eu vi uma entrevista do Zico, se ele ia ver o jogo do Brasil para as eliminatórias. Diz ele, eu não vou assistir uma seleção empresarial. Então pode ver, tem jogadores que eu nem sabia que existiam, e sim, eu acompanho futebol. Estão ali jogando de titular da seleção brasileira. De onde é que saíram? Porque aqui no Brasil, tu acha que não teria, no mínimo, meia dúzia para botar dentro da seleção brasileira? Por exemplo, assim, tu vê o Alan Patrick jogando hoje. Aí é que tá, né, tio? Cara, ele é um meia que Agora bota ele é um camisa 10 que, tipo... É o nato. Mas ele é um cara que, pelo menos assim, deveria estar no grupo da seleção, no mínimo, certeza. Né? Ele é o legítimo camisa 10 dos últimos que está tendo no país. É raro tu ver o cara jogar. Mas daí ele não vai para a Copa. Mas é aquilo que eu sempre penso. A Copa, ok? A Copa é a Copa. Nós temos que pensar no hoje. Exatamente. Claro, tu tem um planejamento para o dia de amanhã, sempre planejar é bom. Planejar e sonhar. Eu sempre me lembro... Mas agora tu tem que pensar no teu dia, na tua realidade do dia. O Roger Milá,
centroavante dos Camarões, né? Era um centroavante assim, tipo Dario. Botava a bola na frente, era um trator e Vai habilidade, levando. vai e fazia, era o goleador Fazer dos estrago. Camarões, fazia estrago. Com 42 anos, ele foi convocado, classificou a seleção do Camarões para disputar o Mundial, não me lembro se foi... foi nessa época de 2000 aí, né, para cá. Aí, então, 2006, não 2002. sei, eu não lembro mais qual é o ano que foi do Mundial. Aí, na hora da convocação para disputar o Mundial, o técnico não convocou. O próprio presidente dos Camarões, se você não convocar o Roger Milá para esta Copa, né, nem você vai ir. Mandava o presidente lá, interfere. Aí foi convocado, disputou, jogou 3, 4 jogos, ainda foi o que mais fez gol para o time dos Camarões, cara de 42 anos. Então imagina o prestígio que ele tinha, né? E tu pega hoje, eu sempre digo assim, até que tá jogando, se tu Em tá alto jogando nível, em né? alto nível, cara, Tem que a jogar. seleção tem que, mas daí tem que renovação. Mas daí assim, eu concordo em renovação, mas daqui a pouco vamos fazer uma renovação consciente, né? Vamos Exatamente. esperar, talvez essa safra não tá boa, vamos ainda com a safra. Ou se surgir guri novo, traz os cara novo, né? Dá oportunidade. Às vezes tu pega um boleiro já mais experiente com um cara novo, É ele bom te mesclar. passa a experiência. Aí às vezes tu vê aqueles caras lá que tu não sabe nem de onde que são, estão aí Exatamente. jogando na seleção, É e bom. aí falam, tem que mudar o técnico, trazer o técnico. Não, tem que mudar o técnico. Eu já Exatamente. discordo. O técnico, concordo, às vezes trazer, que nem tipo tinha o Fernando Diniz, eu acho que não era o perfil da seleção. Não. Eu acho que o perfil aqui só, Acho que- só de quem levou ele, eu acho que era o perfil. Não, Deu exatamente. mas enfim, cada um é cada um. E, e aí tu pega e faz um grupo de jogadores que estão em destaque. Que eu sempre falo, a seleção ela tem que ser dos melhores do momento. Com certeza. É momento. O futebol é momento. Teve o auge, por exemplo, o Fernando Damião, quando estava no Inter, que estava no auge. Cara, o momento era o Com dele. certeza. Hoje ele não é mais o Fernando Damião, Não, né? exatamente. Leandro Damião, não, Fernando. Leandro Exatamente. Damião O que Leandro era uma Damião. vez, né? Exatamente. Então tu vê que nem, por exemplo, o Soares veio pra cá, o cara já, entre aspas, para alguns aposentados. Olha o que o cara jogou. Com certeza. Foi o destaque do campeonato, né? E daí, tipo, o Uruguai não vai lá levar o Soares porque ele tá velho. E veja bem, Pô, não é e o assim. Grêmio ano passado não foi campeão. O Palmeiras se consagrou campeão com uma vitória a menos que o Grêmio. O Grêmio tem uma vitória a mais, de 21 vitórias, e o Palmeiras teve 20. Mas só que em termos de empate, de pontuação, etc., o empate para o Grêmio, em termos de pontuação, o Grêmio seria campeão pelo confronto entre o Palmeiras, que tinha uma vitória a mais. Né? Pela teimosia do técnico que nós temos hoje, pela teimosia soberba, que nós não fomos campeões. Por quê? E esse ano não foram rebaixados Não foi rebaixado olha, sabe por quê? por pouco. Porque aqueles 4 times que estão lá de baixo Não fizeram o dever de casa. não fizeram dever de casa, não estão ganhando de ninguém, não estão somando pontos. Não estão querendo ficar na Série A. literalmente. Exatamente. Literalmente, eu acho que é isso aí mesmo. Tio. Porque eu vou te dizer, e o time não é ruim do Grêmio. Claro que não. Só o time não é, só falta algum. É que assim, ó, o Renato é um cara, como é que eu posso te dizer? Ele é um baita motivador, um cara que ele é muito motivado. Então, Mas teoricamente, ele deve transmitir isso para os jogadores. Sim. Mas, taticamente, não Não. sei, o Renato, ele tem. É que assim, ó, também existe uma coisa. Existe fase. A fase dele venceu para a rivalidade. Altera. Eu sempre digo, Quem sabe, treinador, jogador, todos têm fase, eles têm um ciclo, mas quando tu vê que o ciclo tá para se encerrar, encerra o ciclo. Que daí tu sai no auge. com certeza. Não às vezes agora desgastado, né? O cara tem uma estátua lá. Com certeza. Teve seus méritos, não Teve vamos tirar seus os méritos, méritos. tem do os passado, méritos. Tem seus méritos. Muito o Grêmio chegou, muito disputou, muitos campeonatos, o Grêmio conquistou graças ao Renato. Mas a fase dele eu acho que encerrou. Esse ano aqui não tem. Esse ano aqui, depois ele começou a bater de frente com a imprensa, etc e tal, fazia aquele joguinho de... Aí não tem. Daí ele fazia o contrário que deveria fazer para dar conta, para
para a imprensa cobrar dele e ele está aí questionando para desviar o foco dentro do campo. E aí, às vezes, ele também tem uma coisa que ele é teimoso, né? Isso não resta Às dúvida. vezes ele teve uma fase que ele estava bem, que ele escalava um goleiro no ataque, o cara ia lá e matava o jogo, né? Exatamente. Mas só que essa fase, E esse ano nem aqui, sempre... ele demonstrou visivelmente de que esse ano aqui ele queria ser o protagonista de tudo. Lá no início do ano ele já veio queimando o Adriel, o goleiro que estava fazendo um ótimo campeonato, fez um ótimo campeonato gaúcho, foi campeão gaúcho e estava numa ascensão assim, inventou uma picuinha lá, disciplina, etc. Se fosse lá pela disciplina, este ano aqui, quem deveria estar fora por indisciplina é ele, o próprio técnico. ele é... E o guri ano cara, passado... ele é um cara, Ou pra na- praia, partiu praia. O Nathan Fernandes. Ele não acabou o Campeonato Brasileiro ano passado com uma ascensão, julgando que todo mundo foi sondado pelos clubes europeus. Aí voltou a jogar no Campeonato Gaúcho, começou a queimar a guria, deixar ele fora, botar a jogar, botava 5 minutos, não dá nem para aquecer. E o Piá tá lá, não joga mais nada. Não é que não joga mais nada, o Piá não tem mais interesse, Não tem mais minutagem, né? não tem mais vontade de jogar. E daí? Né? E depois outra coisa, Às vezes a troca de treinador, isso dá motivação. Tu pode ver o exemplo do Inter, né, Renato? com certeza. O Inter não estava da fase do jeito que estava, ele estava para ir para a Série B. Do jeito que estava, sim. Estava. E aí mudou o treinador. Olha a realidade do Inter hoje. Vou te dizer, se tivesse mudado 3 jogos antes, Se tivesse mudado. o Inter daria um susto no. Já deu um susto Se para mim. Para mim tivesse- foi uma mais sim. surpresa. Se tivesse mudado no início do segundo turno, o Inter teria disputando o título lá com o Roger. Sim. Porque o Roger, ele é estudioso. Veja bem no último Granal. O Grêmio começou pá em cima ali, 15 minutos. Né? Ele ficou só estudando como o Grêmio ia se comportar dentro de campo. Nos 18 minutos, ele fez aquele assobio dele lá. Ele só fez assim, vamos lá, deu o internacional começou. Botou o Grêmio na roda, não botou mais, porque botou o Grêmio na roda. Eu sou gremista, eu reconheço o trabalho do Roger, surpreendeu. Como gremista, o que tu achou do Roger ter ido para o Inter? Que ele é ídolo no Grêmio. Acontece o seguinte, minha chapa, eu te digo uma coisa. Você tem teu estúdio aqui, o gauchinho.com. Se a Rede Globo vier aqui te oferecer 1 milhão por mês, tu vai continuar aqui ganhando 30 mil por mês, tu vai lá. É aquilo que você me falou de lógica. Mas Exatamente. tem algumas pessoas que não entendem dessa forma. Que esses tapados, como se diz, não é o Internacional que não é o Grêmio que está pagando o ordenado dele, ele já fez a parte dele do Grêmio. Foi multicampeão no Grêmio, foi campeão gaúcho, campeão da Libertadores, campeão, de tudo. Ele ganhou tudo no Grêmio. Só que tem certos torcedores, porque no Grêmio... Vamos dizer que agora o Renato sai do Grêmio agora. Vai do Alessandro. Fica fora 1 ano. Parado ali, esfriando a cabeça, porque não está precisando trabalhar 1 ano para ganhar dinheiro. Ele já tem dinheiro suficiente. Vamos dizer que no final do ano que vem, para 2026, o Grêmio faz uma proposta para ele, vou te dar 3 milhões por mês, tu vai treinar o Inter. O Grêmio, que o Inter quer dizer. O Inter faz uma proposta para o Renato. É. Tu acha que ele não vai? É profissional? Não, ele não vai. É profissional? Tá. Não vai? É que nem sempre, às vezes... Aí a torcida, traidor. Eu não vejo isso aí. É que nem, por exemplo, hoje o D'Alessandro. Talvez pela personalidade do Alessandro e do Renato, pelas personalidades dos dois, não aconteceria isso. Sim. Pelas personalidades. Mas eu não duvido. O Grêmio contrata o D'Alessandro para ser executivo de futebol? E correu o risco de ir. O salário dele é interessante. Quando ele estava no Cruzeiro ainda, ele correu o risco e foi sondado. Mas daí, porque cargas d'água, não sei, mas... Não, às vezes alguns dirigentes, alguma coisa, não se acertaram. Etc. Mas quantos jogadores jogaram no Grêmio e jogaram no Inter? Luiz Carlos Vinck, era lateral direito do Colorado, jogou no Grêmio. Mauro Galvão também, Mauro Galvão, jogou no Tinga. Internacional. O Tinga surgiu no Grêmio, estourou no Colorado, foi campeão no Mundial no Internacional. Teve vários jogadores, mas isso não tem nada a ver, eles são profissionais. Agora tem o Edenilson ali. O Edenilson jogou no Colorado, está no Grêmio agora. E que continue. Não. Para ti sim, né? Para mim não.
Mas, enfim, a gente fala muito, às vezes, do esporte, a gente vê, escuta. Ah, porque aquele cara não deveria ter ido para tal time. Tchê, hoje é negócio. Mas não adianta. É, o jogador, ele é Como é- profissional. É a mesma coisa hoje, nós estamos aqui, mas, né? Mas com Pode ser certeza, que amanhã a gente vá para outro lugar. como te comentei, tu falei agora, né? Tu vai sempre onde é melhor. Tu vai Com fazer, certeza. vai analisar o que é tu- bom e o que é ruim. Tu tendo E tu tem que deixar conhecimento, o clubismo de lado. exatamente. Tu tem o conhecimento específico da capacidade tua área, técnica. capacidade tu tem, então por que não ir? Exato. Né? Se fosse uma coisa assim que, nunca vi, não sei como fazer, aí é um caso a ser pensado. Mas no profissionalismo, fazendo a mesma função, é porque tu tem alguma capacidade para executar, senão ninguém te contrata. Mas, Renato, vamos finalizar do gaúcho Não, aqui? tranquilo. Vamos finalizar aqui do gaúcho. Vamos voltar Sim, ao nosso vamos. assunto local. A gente Exato. começa a falar de esporte e vamos ficar o dia Não, inteiro aqui. exatamente. Isso aí. Mas voltamos ao assunto. E aqui no gaúcho, né? Tu foi campeão gaúcho Exatamente. pelo gaúcho, né? Fui campeão Tu estadual. é um do dos gaúcho. poucos serafinenses que tem título estadual. Aqui nós No estamos... futebol de campo, Futebol de campo. vocês eram em quantos? Nós estávamos em 18, por aí, 20 Mas todos inscritos. aqui de Serafina. A todos de Serafina Corrêa. Né? O Darcy e o Antoninho Baldiceira moravam em Guaporé, mas geralmente eles vieram todos os dois morar, como vivem, moram aqui ainda. Porque na época nós trabalhávamos até às 5 horas da tarde, depois das 5 até escurecer nós treinávamos nas terças e quintas, e domingo nós ia jogar, disputar o campeonato regional em volta, que era o Amador, tinha Casca, Mussum, Nova Prata, Veranópolis, Amaral, né, Paraí, e assim nós ia de carro próprio. Não tinha como hoje, e ninguém ganhava nada. Todo mundo se comprava chuteira. E o Hélio fazia as camisas na malharia. Imagina só, eles botavam sempre o carro deles para ir. Ah, ele dava o uniforme, Dava botava o uniforme, carro. lógico, não cobrava, ninguém comprava nada. E quando nós jogava fora, que precisava ir longe, às vezes nós ia de manhã, daí almoçava até o clube, sei lá, alguém pagava o almoço para nós, no caso, mas mesmo assim, Mas o clube fazia até bastante, usava boate, né, para manter o time, né? sim, usava. Mas naquela época lá, né, que era o Dr. Roberto Socorro, advogado, que era presidente do Clube Gaúcho, ele acompanhava muito o Gaúcho, desenvolta, nós ia jogar. Até inclusive nós fomos no quadrangular que se classificamos lá em São Francisco de Paulo, ele foi junto. Aí ficou os 4 times que nós somos classificados, nós, São Francisco de Paulo, Morro Reut e o Taquariense, para decidir lá no Olímpico. A decisão final o quadrangular final do Campeonato Gaúcho, né? Serafina Corrêa, absoluto amadores. E foi absoluto de amadores, né? absoluto de amadores. Foi o único título que Serafina Corrêa teve do absoluto de amadores, no caso, foi nós que conquistamos. Tava eu no gol, o Altair Menegatti, tinha o Tio Pan, o Danilo Mior, que era irmão do Casemiro, o Jair Benini, o Ítalo Boni, o Fusca, o Rec ali, tinha o Antoninho Baldiceira, o Darcy, o Bracinha, o Simar Grec, o falecido Henry Perim, o Nelcídio, tinha o Zizo, o Amaury Piva, e a turma daquele Serafina, ninguém pagava ninguém para ir fora, ninguém cobrava nada, nós ia com vontade de jogar. E eu te digo que nas épocas de pré-temporada do Juventude, Caxias, Esportivo de Bento, esses Veranópolis, esses times que disputavam o Campeonato Gaúcho, eles vinham fazer um jogo conosco aqui em Serafina Corrêa, porque eles sabiam que eles iam ter um confronto para testar o time mesmo, para disputar o Campeonato Gaúcho. Nós jogamos com o Clóvis de Vacaria, jogamos com o Juventude, jogamos com o Caxias. O próprio 14 de julho, quando eu estava lá um dia, vinham fazer um jogo aqui, um amistoso aqui, com o Gaúcho. Né? Eles tinham 80, depois nós fomos campeões estaduais, no caso. Tu foi pelo 14 também? 14 de julho também. Foi que época? Em 79, 80? 80 que 79. acho que teve a comemoração do título Teve recentemente, em no Passo 81, Fundo, né? exatamente. Em 2021, né? Fizeram uma comemoração, Fizeram, exatamente. fizeram um ato, né? Em Passo Fundo. É que depois daí criou-se a fusão, o Gaúcho e o 14 de julho, Que não mas deu só muito que não certo. deu muito certo, como a Caxias, a Ser Caxias e o Juventude fizeram a fusão, que o Juventude continuou com o mesmo nome, e o Caxias era o Flamengo de Caxias. Aí fizeram a fusão como Ser Caxias,
Então, o Juventude voltou às origens dele e o Caxias ficou para poder continuar a disputar o estadual como o Ser Caxias. Foi a mesma coisa que o Gaúcho voltou às origens dele, que já disputou o Campeonato Gaúcho depois de ter voltado da fusão, né? E ficou Passo Fundo, não é mais 14 de julho. Disputa no mesmo campeonato, aqui em cima no Vermelhão da Serra, mas é o Esporte Clube Passo Fundo. Até existia uma, como é que podemos dizer assim, um debate que surgiu uma época, né, que o título era do 14 de julho, mas era junto com o Gaúcho, e os dois eram campeões, né, Sim, mas foi uma e de fusão. fato foi. Foi é uma fusão, como foi o Caxias e Juventude? Não tem, né? Aí dos dois ali faz um. Os dois têm mérito. Agora, tu foi para lá, não, eu quero eu porque... E aí Mas o nome ficou Passo Fundo, e o nome ficou Ser Caxias. Não foi Juventude que ganhou, não foi o Gaúcho que ganhou, foi o 14 de julho e nem o 14, foi o Passo Fundo. Na fusão dos dois, né? Na fusão dos dois que se originou. Se originou, eu Passo Fundo. Então tu tem 2 títulos gaúchos. 2 títulos gaúchos. Não é para qualquer um. Não, faz parte, né? Isso aí faz parte. Mas qual dos 2 títulos tu mais... O do gaúcho daqui. Foi mais emocionante. E como é que vamos falar um pouquinho de como foi a final? A final foi... Nós ficamos 4 dias em Porto Alegre. Sexta, sábado, domingo, praticamente 6 dias. 3 dias, né? Começamos na sexta-feira da noite. Todos os times jogaram, né? 2 times jogaram na sexta-noite e 2 times no sábado. E depois, então, mudou. No sábado, quem jogou na sexta, trocou. Quadrangular. 2 times, no caso, era 4 times, no caso. Uma partida antes e uma depois do jogo. Aí, nós jogamos no sábado e se classificamos para a final, nós e Itaquoriense. Itaquoriense tinha um time, uma barbaridade no time. Tinha um tal de André, ponteiro esquerdo. Era rápido, bem... E o centroavante deles também batia forte. E eu vi ele na sexta-noite bater um pênalti. Eu já fiquei memorizando, né? Ele batia, tinha uma paulada, mas batia só num canto, dessa altura, onde o goleiro podia pegar no canto esquerdo do goleiro. Aí nós empatamos na prorrogação, fomos para os pênaltis, né? E aí, ele é o primeiro que vai chutar. Disse, não vai trocar de canto. Quando ele correu para bater, eu já fui me deslocando, né? Ele bateu, defendi. Ele só fez isso aqui, ó. Como é que ele foi perder o pênalti? Paulada, né? Tu vai no canto certo, a bola. Consegui defender, mérito meu. Aí, nós tínhamos chutado 3 pênaltis e eles 3. Eu tinha pego 2, né? Aí vai o Antoninho Baliceira e o Fusca, vão chutar. Erram os 2, mas botaram lá para fora do estádio olímpico, lá Estão indo procurando a bola. Estão indo procurando a bola. Por isso que acho que fechou o olímpico lá agora. Não acharam mais a bola. Nós acharam mais a bola, tu viu, Antoninho? Antoninho com certeza tá ligado. Não acharam mais a bola. Então, se um dia achar uma bola lá em Passo Fundo, lá em Porto Alegre, quem sabe, Antoninho, tu vai lá e dá o autógrafo. É da Topper aí a bola. Da Topper ainda. É da Topper. As brincadeiras à parte. Tá certo. Bom, mas 2 daí... grandes jogadores, porque o Fusca e o Antoninho sempre baita foram... centro médio, o Antoninho um baita jogador, baita ponteiro direito. Naquele tempo se jogava um ponteiro direito, ponteiro esquerdo e centroavante. O Necídio era centroavante muito bom e o Antoninho pegava a bola de força, chegava na linha do fundo, cruzava. E o Cojo Bracinha e o Darcy Baldiceira no meio de campo também, os 2 excepcionais jogadores, né? Nós tínhamos um plantel assim, um time completo, era parelhinho, do goleiro ao ponteiro esquerdo, era tudo o mesmo nível. Todos. Se fosse hoje aquele mesmo time lá, disputa o Campeonato Gaúcho brincando. Aquele time, lógico, na forma, na preparação, tudo que tinha na época. Lógico, na época, fosse hoje na época, né? Com o que se vê o futebol de hoje, né? Hoje virou mais marketing do que dinheiro. Pelo amor de Deus. Do que time. Exatamente. E daí, então, deu sequência de intercalados, né? Aí o André chutou, disse, esse não vai mudar de canto também. Ele chutou no canto esquerdo do rasteiro, eu peguei. Aí, até era para mim chutar o pênalti. Tu ia chutar o pênalti? Eu ia chutar o pênalti. Eu batia, para mim não tanto fazia, né? Eu ia bater o pênalti, mas daí só que o Ocimar, né? O juiz não percebeu que o Ocimar já tinha batido, né? Ele batia forte, Ocimar, eu disse para ele,
para o goleiro não ver. Tu bateu no canto esquerdo antes, e tu bota no direito uma paulada que sempre pegou, fez o gol e o herói do jogo foi o Ocimar, né? 2 gols. 2 gols. Essas são E eu histórias, defendi os 3 pênaltis, até tem histórias que escrito no não livro. só aconteceram naquela época, né? Só Hoje, naquela época. Hoje morreu tudo, não tem mais. Sai os municipal aqui, pouca gente vai. Agora, quando tinha os municipais aqui onde tem a Serp agora, que era o atual Campo do Gaúcho, lotava, quando tinha jogos do Gaúcho, lotava. E agora, depois acabou o campeonato amador, depois que faleceu, depois que o Hofmeister largou da Federação Gaúcha e o tal de Barriga, que era o Baril, não Barriga, Baril, nem vou Ele era- que era Baril. ele era diretor da Federação Gaúcha de Amadores, saía campeonatos, né? E não sei se ele faleceu ou quê, acabou. O futebol amador tu não vê mais. Se vê os municipais, os regionais, que as próprias delegações aqui, Que os próprios municípios Município. organizam, né? exatamente, Alguma uma entidade, da federação, não que nem aquela época. E também ó, o jogo, afinal, foi dentro do Olímpico, né? Numa dentro preliminar. do Olímpico, exatamente. Não, era preliminar do jogo Não. do Grêmio, né? Quem fez a nossa preliminar foi a A Seleção Gaúcha, né? que inclusive o Dunga jogava na Seleção Gaúcha e ganhou da Seleção de Piauí de 5-1. 5-0, 5-1. Naquela época tinha muitos jogos de seleção gaúcha, seleção isso. Exatamente. Hoje não tem, se transformou na seleção brasileira, mas Exato. Ali onde surgiam os grandes jogadores, como o Dunga, entre outros jogadores que jogaram ali, fizeram a nossa preliminar aquela vez, né? Eles fizeram a nossa preliminar porque o Fumaister disse, olha, sabe o que é o rádio e televisão? Depois que acabar o jogo da Seleção Gaúcha, vocês vão entrar, a televisão e o rádio vão estar ali dando cobertura, tudo, mas só que não direto, né? Daí ficou, mas depois no Jornal do Almoço do dia seguinte nós vimos todo o contexto do jogo, né? E ali foi que nós se consagramos campeões no campeonato amador, absoluto de amador de 81, que foi dia 10 de janeiro de 82, né? Acabou ali. E o pessoal que estava assistindo o jogo da Seleção Gaúcha, que na época foi em janeiro, né? E tinha 15 mil pessoas no estádio. Todo mundo ficou ali. Todo mundo ficou para ver a final do campeonato. Pá, imagina, chegamos aqui, e como é que foi jogar com 15 mil pessoas? Mas era emocionante, né? Porque vocês não sei se está tipo nos regionais. Não, eu já tinha jogado eu joguei contra o Internacional, joguei contra o Inter de Santa Maria, contra o São Borja, contra o Ipiranga de Erechim, contra o Juventude de Caxias, Já com tinha, já 10, tava 12, calejado, 10, já. 12 mil pessoas no estádio. Então, quanto mais torcida tinha, mais querendo me envaretar, mais adrenalina subia. Às vezes né? a gente brinca, né? Mas quando a pessoa tá nervosa, às vezes tem pessoas que perdem a concentração. Eu E já gostava. tem pessoas que aí que elas se concentram e Eu entram gostava, no clima, né? Eu gostava. Quanto mais, mesmo quando eu jogava no Gaúcho, aqui antes de eu ir para Passo Quantas Fundo, vezes xingaram tua mãe? mas minha mãe nem ouvia, eu nem ouvia, minha mãe também não ouvia, né? Isso fazia parte, né? Eu sei que aqui em Casca, eu me lembro que era na Baixada lá, passa na frente da universidade, lá embaixo, que era a Baixada, era um clássico Gaúcho e União Casquense, né? Que eu sempre me lembro, um dia tinha o padre Alexandre, ele jogou na seleção da Itália, ele quebrou o tornozelo dele, veio transferido aqui para o Brasil, sabe que os padres vão para tudo, que é lugar do mundo, né? E ele jogava no time do União Casquense. E o meu irmão mais velho, o Casquinha, jogava de zagueiro, ele disse, olha, só toma cuidado com o padre, ele joga que assim, ele tem folha seca, ele dá um driblezinho e bate. Já me treinou, ele chutava de fora da área, então aquelas bolas de fora da área só me consagrava, né? E depois nós tínhamos um time bem estruturado, tudo, né? E jogavam juntos. O pessoal jogava, determinado, jogava. O time que vinha aqui em Serafina, que empatava conosco, se dava por vitorioso. E quando nós ia para fora, dificilmente nós perdia. É um time que está na história, né? Exemplo, hoje tem, né? No futsal nós temos 2 grandes equipes aqui, mas no futebol de campo também o Gaúcho ficou na história. Não, ficou. A história fica. A história fica. Nós, com o tempo, se vamos. Mas a história é a mesma coisa que, veja bem, o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil há 500 anos atrás, 524 anos atrás. Ele ficou na história. O Brasil continuou desenvolvendo, era puro mato na época.
ele continua na história. E o que tu passou, que tu deixou aqui, a história fica marcada. Por isso que se diz história. Né? Vamos ver a história, história. O presente é o momento. O que passou é uma história que fica, né? E o futuro vai ser a história que nós vamos fazer. Com certeza. Renato, gostaria de te agradecer por estar aqui, essa conversa agradável. Fica também o convite para estar aqui, quem sabe nos próximos, né? Uma próxima oportunidade a gente volta a conversar, quem sabe a gente faz um especial do Gaúcho. Com certeza. Com o tempo. Renato, muito obrigado por ter vindo compartilhar um pouco da tua história aqui conosco. Não, eu te agradeço pelo convite aí, tu já tinha conversado comigo uns tempo atrás, daí surgiram imprevistos ali, né? E hoje até eu fui caminhar hoje de manhã, dei uma caminhada ali, eu passei no lugar que nós nos encontramos lá perto da Copperlato, ficou conversando uma meia hora. A gente quase não conversa, né? Pois é. E daí, futebol, veja bem, como é que é a transição de pensamento, né? Eu passei naquele lugar, nós paramos ali, disse, pô, Thales ficou para me ligar, depois quando eu cheguei em casa eu vejo uma mensagem tua, disse, pô, né? Disse, não, eu te agradeço pelo convite, espero um dia que quiser conversar comigo, entre outras coisas também, que estarei à disposição. Agora, tempo eu tenho, né? Eu que faço os horários para tudo, a gente né? vai... Obrigado por tudo. No futuro a gente venha para o esporte do gauchinho que pode surgir em breve. Com certeza, né? Mas sem problema nenhum. Te agradeço pela oportunidade mais uma vez. Quando quiser, estamos à disposição para isso. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado a você pela audiência. A gente vai fechando por aqui o Sala 203 e a gente volta amanhã aqui no gauchinho.com. Na Oraunic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Oraunic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo.